Olá pessoal, bem-vindos ao canal OPEX, mais um programa Na Boca do Povo. Hoje nós vamos falar de algumas manchetes que estão aí nos jornais pelo Brasil. Hoje, dia 16 do 5, algumas coisas que estão na imprensa cotidianamente, porque é com o que eles se preocupam ultimamente. Então vamos lá, isso é fantástico, essa é do Metrópole. Exclusivo. Polícia Federal identifica o responsável por falta de planejamento da Polícia Militar em 8/1. Incrível. Essa é um escárnio e nós falamos desse assunto outro dia. PMs em serviço morreram mais por tiros de colegas do que de bandidos no estado de São Paulo. E por último, o que a nossa imprensa está sempre preocupada, o governo também, Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal sobre fraude em cartão de vacinas. Pô, pessoal, é uma brincadeira, né? Com tanta coisa acontecendo no Brasil, empresas indo embora, porque nessa semana que passou nós tivemos uma avalanche de empresas fechando as portas, o desemprego voltou com força total. E isso vai ter um reflexo daqui para o final do ano que você não faz ideia. Porque o camarada que foi mandado embora agora, ele ainda tem algumas coisinhas para receber, mas quando esse dinheiro acabar, e ele não vai recuperar esse emprego, porque o mercado está absolutamente desaquecido, desacreditando na administração do senhor Molusco, ele não vai recuperar esse emprego. Então essa tendência é de aumento e isso vira um círculo, uma espiral negativa, né? Eu não compro porque eu não tenho dinheiro, logo a empresa não vende, manda alguém embora que também não compra porque não tem dinheiro e aí a empresa manda mais gente embora e assim vai. Isso é uma espiral que não para e infelizmente ela é descendente. Então vamos lá, a primeira manchete. Pela primeira vez, a Polícia Federal apontou um responsável pela falta de planejamento da Polícia Militar do Distrito Federal, diante dos atos de 8 de janeiro. A falta de atuação de profissionais e de um plano eficaz resultou na invasão e depredação das sedes dos três poderes, no que tem sido classificado como tentativa de golpe de Estado. Documento exclusivo, ao qual a coluna Grande Angular teve acesso, aponta que a competência para elaborar o planejamento de contenção dos manifestantes era do coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra. Ele atuava como chefe interino do Departamento de Operações, substituindo o coronel Jorge Eduardo Naime, que estava de folga. A partir da análise efetuada nos materiais apreendidos na casa e no carro de Paulo José, a Polícia Federal concluiu que faltou um plano operacional para coibir os ataques de 8 de janeiro aos prédios da Praça dos Três Poderes. Entre aspas, é verossímil acreditar que Paulo José agiu de forma omissa frente aos crimes praticados no dia do evento, ao não elaborar o planejamento operacional do policiamento ostensivo do Distrito Federal. Outra coisa, o senhor Paulo José Ferreira de Souza Bezerra me parece ser mais um dos muitos bodes expiatórios encontrados pela turminha do Alexandre de Moraes e pela turma da esquerda. Eles estão sempre precisando ter um culpado que não seja de esquerda, frente aos fatos vistos por todos nós ultimamente. Nós vimos as imagens, o general G. Dias abrindo porta para todo mundo, só faltou dar beijinho, distribuindo aguinha, salgadinho, mais um pouco ia ter churrasco lá. Todos nós vimos isso, mas a imprensa marrom tenta esconder isso de todas as formas e distorcer fatos. A imprensa hoje serve para distorcer fatos. Você não assiste o Jornal Nacional, você não lê um jornal Estado de São Paulo, uma Folha de São Paulo, essa porcaria desse Metrópole, para ter uma noção do que acontece de verdade no nosso país. Isso é uma desinformação, e eu lembro bem que teve uma época que eu tinha alguns relógios instalados na rua, e existia uma multa se o relógio adiantasse ou atrasasse em via pública, você era multado, porque você estava dando uma informação errada que poderia prejudicar o transeunte. Ora,
A mídia está fazendo a mesma coisa, ela está se prestando ao serviço da desinformação. Isso há nem matéria para se colocar e a gente vê o teor da demagogia nessa matéria muito facilmente. Vamos aqui uma última análise, aqui uma última. A partir da análise efetuada nos materiais apreendidos na casa e no carro, concluiu-se que faltou um plano operacional para coibir os ataques. Vamos lá. A partir dos materiais recolhidos na casa e no carro, faltou planejamento. Que materiais são esses? Como você detecta, através de um material recolhido, que a pessoa deixou de fazer alguma coisa? Será que ele tem um relatório lá escrito assim: eu vou deixar de fazer alguma coisa? É assim que funciona? Então você vê que não tem fundamentação, não tem lógica, tanto na imprensa como, infelizmente, na Polícia Federal, que já foi um órgão muito respeitado por todos nós e que hoje caiu num descrédito quase tão grande ou igual, não sei, ao do Exército, das Forças Armadas. A população não acredita mais nas Forças Armadas, não acredita mais na Polícia Federal e nos resta ainda a PM, pela qual a gente luta constantemente, porque esses sim dão as suas vidas no dia a dia do seu trabalho em nosso favor. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Outra coisa, no que se chamou, ou melhor, no que tem sido classificado como tentativa de golpe de Estado. Meu pai amado, que golpe de Estado fácil, não é verdade? Você se arma com uma bandeira, uma camiseta amarela e pratica um golpe de Estado, né? Vamos imaginar que tivessem sido os patriotas, que tivessem feito aquele quebra-quebra e não foi, todo mundo sabe disso. Tem gente filiada ao PT, ao PSOL, ao Partido Comunista, que estavam lá e já foram identificados. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes e a sua turma do Supremo já formaram maioria para acusar mais 200 pessoas de tentativa de golpe de terrorismo, tentativa de golpe de Estado. Baseados em quê? Baseados numa Constituição rasgada e suja de fezes, porque eles estão usando a Constituição para limpar uma determinada região do corpo que se presta a fazer uma sujeira muito grande e tem um cheiro insuportável. Então é para isso que eles estão usando a Constituição. Então, baseados nisso, nestes absurdos, eles vão indiciar mais não sei quantas pessoas. E os fatos que estão esfregados nas nossas caras todos os dias estão sendo omitidos propositadamente e evidente. Então, isso é uma coisa que até entristece, né? Porque a última instância em que você tem que acreditar é na justiça. Ela é o que te separa do mal. Se a justiça é a encarnação do mal no nosso país, o que fazer? Principalmente quando ela coopta os agentes das polícias, das Forças Armadas. Nesse caso, meus amigos, a nossa única saída seria ter um congresso de homens e mulheres de brio, coisa que não acontece, infelizmente. Vamos lá, mais uma aqui que isso não poderia deixar de faltar, né? Claro. É notícia diária. Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal sobre fraudes em cartão de vacinas. Enquanto o Supremo solta traficantes, devolve helicóptero, iate, carro de luxo, mansão, dinheiro, eles estão preocupados com a carteirinha de vacinação do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque sim, esse país tem dois presidentes. Um de fato, que é o Lula, e um que nós sabemos que encarna a realidade dos fatos. Quem é o nosso presidente? Em quem você que está olhando para mim aqui agora votou? Em quem você votou? Os seus amigos. Você pergunta para eles em quem você votou e faça você mesmo uma análise. Faça uma pesquisa eleitoral. Mas isso é um assunto para outro vídeo e é um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado para se falar dele. Mas enfim, eles estão preocupados com isso e vamos lá à notícia.
O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, presta depoimento na tarde desta terça-feira, 16/5, à Polícia Federal em Brasília. Bolsonaro deve dar sua versão sobre as investigações que apuram fraude nos cartões de vacinação dele, da filha, de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência e de pessoas próximas. O caso é analisado no âmbito da Operação Venire, deflagrada em 3 de maio. Bolsonaro e outras 15 pessoas são investigadas por infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. O advogado de defesa de Bolsonaro, Marcelo Bessa, e o próprio ex-presidente deram o tom de quais são os argumentos usados diante dos investigadores. Bessa chamou a Operação Venire, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, após pedido da Polícia Federal, de arbitrária. Muito bem, alguém tem dúvida que isso é um circo? Eu agora faço uma pergunta ao senhor Alexandre de Moraes, olhando no olho. O senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha de basear... Primeiro que o senhor não é investigador, o senhor é juiz. Que investigação, que depoimento, Porra, o camarada virou o investigador, ele virou o acusador, ele virou o juiz e o executor da sentença. Isso todos nós também já sabemos. Mas agora o fato se trata de outra coisa, que é o de que um homem, né? Não vou falar de barba na cara, porque o cara não tem pelo nem na cabeça, quanto mais na cara. Camarada, homem, se prestar um servicinho desse, cartão de vacina, que orgulho eu tenho do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é investigado porque não tomou vacina. Eu também não tomei vacina e não vou tomar. Nunca eu vou colocar em mim aquela porcaria que foi desenvolvida em semanas, sendo que vacina leva anos para ter sua eficácia comprovada. Eu não tomei e não vou tomar, e acredito sim que esse é um direito de todo cidadão. É você quem escolhe o que é melhor para você e para sua família. Ou nós já estamos num estado totalitário tão grande que agora até isso você vai ser obrigado a se autopraticar a eutanásia porque você está muito velho e está consumindo recursos. Essa é a ideia de todo comunista, claro. E essa história do Covid veio para isso. Mas enfim, tenho muito orgulho do meu presidente investigado por uma banalidade inventada. Eu teria vergonha se o meu presidente fosse um ladrão, corrupto, alcoólatra e condenado em três instâncias da justiça brasileira. Bom, justiça brasileira. E vamos ao que nós tínhamos dito agora há pouco. Olha que manchete, isso é um tapa na cara da sociedade e principalmente dos homens que estão na rua agora tentando nos defender com a própria vida. PMs em serviço morreram mais por tiros de colegas do que de bandidos em São Paulo. Que coisa linda. Quer dizer, então, que o PM mata mais PM do que bandido mata PM. Vocês querem ver como é que eles distorcem os fatos e como é que eles tentam dar veracidade a uma mentira? Vamos à matéria. Vamos lá. Nos últimos 40 dias, 3 policiais militares em serviço foram mortos com tiros disparados por colegas de farda no estado de São Paulo. Número que já é maior do que as 2 mortes de PMs em confrontos com criminosos registradas no primeiro trimestre desse ano pela Secretaria de Segurança Pública. No caso mais recente, ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 15, o capitão Josias Justes da Conceição Júnior, comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Salto, e o 2º sargento, Roberto Aparecido da Silva, foram fuzilados por outro sargento, identificado até o momento somente como Gouveia. Pessoal, eles estão falando aqui nos últimos 40 dias. Então eles pegaram um dado
uma estatística de 40 dias e dão uma manchete que te faz entender que na vida, na realidade, há muitos anos, a polícia é responsável pelo extermínio dos policiais. Isso é uma mentira, está aqui escrito. Para quem entende português, a língua portuguesa, o básico da língua portuguesa, vai entender que isso é uma mentira. Então, repito, eles pegaram uma estatística de 40 dias e transformaram isso numa estatística absoluta. Absoluta. Outra coisa que eles fazem aqui é que eles dão um pouco significado, um valor tão baixo à vida do policial, que eles dizem aqui, já é maior do que as 2 mortes de PMs em confrontos com criminosos. É maior do que 2 mortes. Quer dizer, as 2 mortes dos PMs não significaram nada. Esses homens não são ninguém, não significam nada. São lixo. A família desses homens que morreram em confronto com bandidos não tem sentimentos, não precisamos ampará-los. Então, os absurdos desse país se estendem através dos braços da imprensa que nós temos, essa sim que combater diretamente. Porque você só consome esse tipo de notícia a partir do momento que você liga a sua televisão no Jornal Nacional, que você assina um jornal tipo a Folha, em que você é assinante aí no seu portal de internet da UOL. Nós precisamos boicotar esse povo, porque sem dinheiro a imprensa não existe. Sem dinheiro a imprensa não existe. Se você não os assiste, se você não dá audiência, os anunciantes vão embora. E nós temos que enterrar essa gentalha, essa corja da imprensa que só faz nos desinformar e nos trazem notícias ridículas e horrorosas como essas. Porque os caras não trazem notícias verdadeiras. Porque eles não falam do desmatamento que está sendo praticado durante o governo do Lula. Porque eles não falam dos descalabros que são os gastos do senhor Lula como pessoa. Como pessoa, porque ele sai por aí torrando o cartão corporativo, torrando e torrando e torrando e que se dane. Porra, a bolsa é grande, está cheia de dinheiro, vamos gastar. Ele e a sua excelentíssima primeira-dama. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada das milhares de empresas que estão fechando as suas portas e dos milhões de pais de famílias que serão desempregados e que daqui a muito pouco tempo estarão passando fome. Por que eles não falam? Porque a fome é a ferramenta do comunista. Eu já disse isso em outro vídeo. É muito fácil te subjugar quando você passa fome. Te subjugar de barriga cheia é difícil. Então passe fome, vá procurar seu alimento no lixo para você e para a sua família. E você não vai encontrar, porque em um país que é um país de fome, o lixo não pode ter resto. Então nem no lixo você vai encontrar o seu alimento. E aí eles te fornecem um saco de ração, um saco de lavagem, e você vai ter que reverenciá-los, porque eles são os seus salvadores. Pessoal, vamos abrir o olho para o que está acontecendo. Hoje, dia 16, agora é uma manhã maravilhosa. Eu vou fazer mais algumas pesquisas e à tarde a gente se fala outra vez sobre mais ocorridos nesse país de brincadeiras. Até mais tarde, um beijo no seu coração. Fui.